caros participantes do segundo CONATEDU. O meu nome é Klinger Cler, eu sou professor no Instituto Federal do Espírito Santo, do campus de Piúma. Sou formado em filosofia pela UFJF e fiz uma formação em design instrucional pela Universidade Federal de Itajubá. Depois, completei os meus estudos fazendo mestrado em educação na UFJF. A minha atividade profissional, ela começou de fato nessa área de tecnologia educacional quando eu comecei a trabalhar na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, como tutor numa disciplina de educação à distância no curso de pedagogia. Então foi uma experiência que realmente eu tive contato de fato com essa questão da tecnologia educacional e a partir disso eu fui construindo a minha experiência e também as minhas pesquisas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no CAED da UFJF montando um setor de design instrucional. E nessa experiência eu pude ter contato com pessoas de outras áreas que realmente não tinha trabalhado ainda. Eu ficava numa sala orientando o trabalho de um videomaker, de um designer de conteúdos, de um designer gráfico. Então realmente era uma equipe bem diferenciada e eu pude aprender bastante com essa experiência que tive com eles. Aí, diante dessa experiência, no meu mestrado, eu me dediquei a pesquisar sobre os materiais digitais para a educação online. Então, o meu objetivo era pensar quais características que esses materiais deveriam ter. Foi muito importante para a minha pesquisa nesse sentido, a experiência que eu tive no CAED, porque na verdade o que eu pude perceber lá era o que dava certo e o que não dava certo com relação à produção de materiais para a educação online. Então eu pesquisei sobre isso no meu mestrado, foi uma pesquisa muito interessante, e para o meu projeto de doutorado eu pretendo trabalhar aí com a produção docente de vídeos didáticos, que é o foco desse nosso vídeo de hoje. Como nós estamos trabalhando num seminário que acontece à distância, eu vou me preocupar aqui em fazer um enfoque mais teórico, mas é lógico que à medida que eu vou falando com vocês das experiências que eu tive, de alguns conceitos aí relacionados a essa produção de vídeos didáticos, vocês vão perceber como que vocês podem aplicar isso na prática de vocês. Então espero que a gente tenha aí uma boa experiência com essa palestra. Uma coisa importante é nós percebermos que nós tivemos uma grande influência no Brasil relacionada a essa questão da produção de vídeo, que foi o cinema novo. Vocês já devem conhecer a frase aí que foi atribuída ao Glauber Rocha, a questão de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então essa frase, na verdade, apesar de algumas pessoas acharem que isso tem alguma relação com o improviso, alguma coisa nesse sentido, na verdade o que o Glauber Rocha abre pra gente o caminho é no sentido de que você pode fazer uma produção cinematográfica, ok? Ou seja, os equipamentos já são de fácil acesso. Então nós podemos dizer que essas facilidades tecnológicas, elas trouxeram para dispositivos que são portáteis, No caso do Glauber Rocha ele tinha lá a Super 8, que era uma câmera que ele poderia carregar de um lado para o outro sem nenhum problema. E pra gente, nos tempos atuais, nós temos boas câmeras nos aparelhos celulares. Então nós podemos dizer que as tecnologias já estão disponíveis para gravação de vídeo. E isso, logicamente, nós podemos perceber que no campo educacional, isso ampliou a capacidade dos professores fazerem vídeos. Se você olhar no YouTube, tem lá uma série de canais de professores que produzem vídeos, explicando matéria para os seus alunos, fazendo reforço de vestibular ou para o Enem. Então realmente houve um crescimento muito grande na produção audiovisual relacionada à educação. E é lógico, pessoal, eu tenho essa ligação com a educação online, nós percebemos claramente que a educação online tem um potencial muito grande para isso. Se vocês pegarem as experiências educacionais voltadas ao grande público, feitas por grandes universidades do mundo, vocês vão perceber que eles utilizam muito do vídeo para fazer essa experiência. Então é importante nós pensarmos sobre essa produção docente, essa produção educacional de vídeos. Quando a gente fala que nós temos a facilidade de ter uma câmera na mão, então acho que isso fica muito claro pra gente, Nós realmente temos dispositivos aí que estão à nossa disposição. Aí vem a questão, a segunda parte da frase, a questão de uma ideia na cabeça, ou seja, o que seria dentro da questão do vídeo educacional essa ideia na cabeça.
Se você está assistindo essa palestra, uma coisa é claro, você tem interesse pela produção de vídeo. Você já deve ter com certeza pensado, você, acho que a minha vida daria um filme, seria uma boa história contar isso, né? Através de um filme, ou pensando um filme com seus alunos. Então com certeza você já pensou aplicações para o vídeo na sua prática educacional. Então nós podemos dizer o seguinte, você com certeza tem aí uma ideia na sua cabeça, né, de o que você poderia fazer através de uma peça audiovisual. Aí nós podemos pensar o seguinte, né? Beleza, nós já temos uma ideia na cabeça. Eu quero fazer um vídeo lá sobre engenharia mecânica. Eu quero fazer um vídeo sobre aquicultura, né? Que é um dos focos aqui do curso no IFES. Então você pode ter várias ideias, né, de vídeos que você pode realizar. Só que essa ideia na sua cabeça, ela não é uma ideia que pode correr sozinha. É preciso uma organização dessa sua ideia. Se nós formos pensar realmente num vídeo, né, talvez até numa produção assim, mais profissional, nós temos que pensar o seguinte. Nós precisamos de fazer uma sinopse, nós temos que mostrar qual que é o argumento do filme, nós temos que criar um roteiro, né? Aí dentro de um roteiro, né, tipo assim, você já deve ter tido a oportunidade de ver na internet, né, algum roteiro disponível. No roteiro tem lá, né, onde que é o local da gravação, se é uma cena numa área interior ou se é no exterior, se é um ambiente com pouca luz, com muita luz de dia, se é à noite. Então realmente todas essas informações constam do roteiro. Além disso, obviamente, né, consta o que as pessoas que vão participar daquele vídeo vão fazer naquele vídeo. Então você vai pensar assim, não, entra agora alguém fazendo uma entrevista, ou entra o professor explicando tal matéria. Então realmente, tipo assim, tudo isso estaria no seu roteiro. Além disso, a gente poderia falar de movimentos de câmera, né? A câmera ela vai se aproximando da pessoa que está falando. Ou não, a câmera ela vai fazendo um movimento lateral. A câmera ela desce e vem parar aqui embaixo em algum ponto específico, né? Que seriam aí os movimentos de câmera. Foco, né? Eu vou dar ênfase no que está aqui na minha frente ou naquilo que está lá no fundo. A questão dos enquadramentos, né? Vou pegar o corpo todo da pessoa, vou pegar somente um close. Então realmente, né, você tem muitas coisas para pensar. Então essas ideias, elas têm que estar acompanhando o seu pensamento em torno de um filme, ok? Você tem a vontade de fazer um filme, você tem que pensar sobre essas coisas. Aí, né, entra aquela questão, poxa, mas eu não tenho esse conhecimento específico para poder produzir um roteiro. Pessoal, nós temos que ter claro o seguinte, mesmo que você não saiba o nome dos movimentos de câmera, o nome dos enquadramentos, a questão do foco, né, aonde que você vai escrever o roteiro, como que se escreve, mesmo que você não saiba disso, é preciso que você organize essa sua produção. Então vamos dizer assim, né, é preciso que você tenha um roteiro de trabalho para a gravação dos seus vídeos, mesmo que você não vá escrever um roteiro propriamente dito. Então é importante nós termos isso claro, né? A importância de você planejar o seu vídeo. Mas aí você pode estar dizendo também, poxa, Clínio, mas tipo assim, né, eu só quero fazer uma videoaula. Eu sou um docente, trabalho numa instituição e quero simplesmente fazer uma videoaula. Beleza, pessoal. Realmente, tipo assim, né, é muito fácil você ligar a câmera e ali expor os conteúdos, tá ok? Né? Se você já tem a prática docente, então isso fica, né, muito mais fácil para você. Agora a questão é o seguinte, né? A partir do momento que você trata, né, o seu vídeo como uma produção audiovisual, é preciso que você tome alguns cuidados, tá ok? Para que realmente o seu vídeo não seja enfadonho. Até porque, se você pensar bem, a aula que você ministra não é simplesmente uma exposição desenfreada de conteúdos. Quando você vai para uma sala de aula, tem toda a questão de você, do seu gestual, dos materiais que você disponibiliza para os alunos, do ambiente que você está. Então tudo isso também tem que ser pensado quando você vai fazer um vídeo, tá ok? Então vamos pensar assim, né? Até o que vai aparecer de fundo no meu vídeo, eu devo me preocupar, porque isso de alguma forma passa alguma informação para quem assiste o vídeo. Se você procurar na internet, vai ter um monte de dicas de como que você, né, organiza um cenário, o que você deve focar, né? Realmente, tipo assim, existem várias dicas sobre isso, vários canais do YouTube falando sobre isso, que você pode pesquisar, e eu acho que é importante você se preocupar com isso, tá ok? Então mesmo que o seu objetivo seja, não, quero só fazer uma videoaula, eu acho que é importante você pensar aí alguns detalhes em torno da sua videoaula.
Aí, pessoal, eu vou fazer com vocês uma citação do João Matar, tá ok? Que é um pesquisador, que ele já teve vários trabalhos publicados aí, né, falando sobre a questão do uso do YouTube na prática educacional. Então eu acho que é importante nós trazermos aí esse pensamento do João Matar. É preciso superar o receio do uso do vídeo amador em educação, inclusive porque os usuários, nossos alunos, já estão acostumados e sensibilizados com essa nova mídia. Uma cultura de videoclipe caracterizada pelo consumo frequente de pequenos vídeos, e na qual se destaca o YouTube, emergiu na web e precisa ser incorporada às nossas estratégias pedagógicas, inclusive de design instrucional. Então, pessoal, João Matar já deixa claro pra gente o seguinte: nós devemos realmente vencer esse receio de produzir vídeos, tá ok? E por que que isso é importante? Porque os nossos alunos já estão acostumados com isso, tá ok? É muito comum, às vezes, eu estou lá, né, explicando alguma matéria, o aluno vem me dizer assim, eu assisti um vídeo esses dias sobre isso, então é uma coisa que eles já estão acostumados a fazer. Então é importante, né, também nós pensarmos sobre isso. De forma que isso pode aproximar você dos seus alunos e aproximar os seus alunos daquela componente pedagógica que você ministra. Então realmente João Matar, né, ele deixa muito claro para a gente a importância do professor se dedicar aí à produção de vídeos. Aí, pessoal, as pessoas perguntam assim, Clint, mas quais são os vídeos didáticos, né? Ou o que é um vídeo didático? A primeira coisa, nós temos que ter claro o seguinte: existem vários tipos de vídeos didáticos, né? Daqui a pouco eu vou traçar isso para vocês um pouco mais claro. Tem uma autora, Andréa Filato, que ela traz, né, alguns exemplos de vídeos didáticos para a gente. Mas uma coisa a gente já pode ter claro que é a seguinte: um vídeo didático, ele é uma produção audiovisual. Óbvio, né, pessoal? Um vídeo é uma produção audiovisual. Então o vídeo didático também será uma produção audiovisual. Só que o vídeo didático, ele tem um objetivo bem específico. Ele visa motivar a aprendizagem. Então, olha só, é importante nós falarmos que o vídeo didático em si ensina? Não, ele motiva a aprendizagem. Ou seja, né, se nós tivéssemos a clareza de que um vídeo didático por si só ele ensinava, então a gente poderia, né, tipo assim, né, eliminar as escolas e ofertar aí, né, Telecurso 2000 para todo mundo, de qualquer forma, tipo assim, né, que ele pudesse depois se certificar, que nós resolveríamos todo o problema da educação. Nós sabemos que não é assim que funciona. Então realmente o vídeo ele tem a função de motivar a aprendizagem, né, mas ele ali é apenas uma peça desse processo. Esse vídeo, então, que motiva a aprendizagem, ele é pensado a partir de conteúdos previamente selecionados e organizados. Pessoal, obviamente, você quando vai dar uma aula, você tem claro o que você quer ensinar para os seus alunos, ou qual aprendizagem que você quer gerar ali. Então, realmente, você tem essa clareza. O vídeo didático também, né, não é um vídeo didático, não vou ensinar alguma coisa no vídeo didático. Não, você sempre vai com um foco, né, para pensar o seu vídeo didático. E é lógico, né, pessoal, se ele vai motivar a aprendizagem, ele não quer que uma aprendizagem seja específica de um conteúdo. Ele quer que essa aprendizagem gere habilidades e competências. Ou seja, né, se eu hoje ensino, né, através de um vídeo uma técnica para o aluno, eu espero que ele possa, né, usar essa técnica em outras ocasiões. Na verdade, se eu apresento uma técnica, né, ele tem a possibilidade de usar essas técnicas aí em outras ocasiões. Então isso fica muito claro, né? Ele tem o objetivo de gerar habilidades e competências. Então isso deve estar claro num vídeo. E é lógico, pessoal, um vídeo ele está conectado com as teorias pedagógicas que você defende, tá ok, né? Se você é um professor que defende, né, uma visão mais libertadora da educação, ou seja, né, de emancipação do aluno, né, pensando que ele mesmo deve procurar ferramentas também para o seu desenvolvimento, então o seu vídeo vai ser um vídeo, por exemplo, que vai ter vários links, várias indicações, né, porque isso faz parte da sua prática pedagógica. Então, né, dizendo de modo bem claro, o vídeo didático é uma produção que tem um claro intuito de gerar situações de ensino e de aprendizagem, tá ok? Então isso que seria aí, né, um vídeo didático.
Eu falei para vocês já de um exemplo, né? Para mim, um dos melhores exemplos no Brasil que nós temos, né, de vídeos didáticos é realmente a experiência do Telecurso 2000. Apesar de todas as restrições que eu tenho à Fundação Roberto Marinho, uma coisa para mim é muito clara. Eles realmente se dedicaram a esse processo do Telecurso, a esse projeto do Telecurso 2000, e eles tiveram muito sucesso nessa empreitada. E é muito importante nós destacarmos também que existem vídeos que eles não são didáticos, eles apenas têm uma aplicação didática. Se nós pensarmos, você já deve talvez ter assistido na sua escola, né, na sua prática aí, educacional, talvez o filme Nome da Rosa ou Escritores da Liberdade, né, que são vídeos que são muito utilizados no campo educacional. Esses são vídeos que eles têm uma aplicação didática. Ou seja, você pode usar ele em contextos educacionais, mas eles não foram pensados para gerar uma aprendizagem, uma habilidade ou levar até uma competência. Eles não foram pensados com esse objetivo. Então não é o que nós chamamos, né, de vídeo didático. Eles podem gerar uma aprendizagem, mas é o que nós chamamos de uma aprendizagem tangencial. Ou seja, né, a aprendizagem ela pode acontecer, né, com você utilizando aquele vídeo, mas não necessariamente, né, ela vai acontecer porque esse não é o objetivo daquele vídeo. Então, como eu disse para vocês, né, dos exemplos aí que a Andrea Filatro ela traz de vídeos didáticos, nós podemos dizer, né, das videoaulas, que é basicamente quando você grava uma aula sua, né, seria aí o que nós chamaríamos, né, de uma videoaula, ou quando você ali, né, faz uma produção meio no formato de uma aula. Mas também nós podemos considerar um vídeo didático uma entrevista, um debate, né, que é ali muito organizado na hora de ser captado. Um exemplo de um noticiário, por exemplo, né, isso é muito comum entre os alunos quando vão fazer algum vídeo que eles têm que expor algum conteúdo, eles geralmente montam lá um jornalzinho, colocam lá aquela mesa, um fundo e tal, né, faz aquele esquema realmente de noticiários. Os próprios documentários também são exemplos de vídeos didáticos, né? Mas nós podemos ter também as narrativas instrucionais, que é, né, tipo assim, né, dentre os exemplos de vídeos didáticos que nós temos, o que eu acho mais complicado, que é quando você vai ensinar algum conteúdo específico utilizando de uma história, né, de uma narrativa, né, que é mais ou menos o que alguns, né, vídeos lá do Telecurso 2000 fazem. Né? Eles apresentam uma história para poder levar, né, ao entendimento de um conteúdo. Principalmente nas formações mais técnicas do Telecurso acontece bastante, tá, ok? Então é importante nós termos claro que existem vários tipos de vídeos didáticos, né, que você pode utilizar aí. Aí, pessoal, nós precisamos de entender o seguinte, né? O que seria então, qual que seria o nosso desafio com relação às videoaulas, né? Ou seja, né, o professor, qual o desafio então que ele vai enfrentar quando ele tem que produzir uma videoaula? Aí eu vou trazer para vocês uma outra citação, né, apresentando aí mais um referencial teórico, que é de Arroyo e Giordán, okay? Que são autores que fizeram uma análise, né, sobre uma experiência que eles tiveram com a produção de videoaulas, ok? Então eles dizem pra gente aí, eles têm uma mensagem muito interessante pra gente, né, que vocês vão poder conferir aí. Então, pessoal, olha só, não basta você pensar, né, tipo assim, né, como eu vou expor os meus conteúdos numa videoaula, né, o que eu vou falar na minha videoaula. Você tem que pensar também na recepção que os alunos vão ter desse material, né, o que você pode fazer para incrementar essa experiência dos alunos. Então, realmente, pessoal, é pensar uma peça audiovisual. E nós temos um desafio que é um desafio grande, né? Se vocês forem lá ver algum vídeo no YouTube, vocês vão perceber o seguinte, né? Alguns vídeos, eles têm lá antes uma propaganda ali de 5 segundos. Você tem que esperar 5 segundos para poder pular aquela propaganda. Pessoal, as pessoas que produzem aqueles vídeos, eles têm que realmente pensar que esses 5 segundos, eles têm que convencer a pessoa a continuar a ver o vídeo. É lógico, pessoal, que isso não vai acontecer
com as nossas videoaulas, tá, ok? As nossas videoaulas, tipo assim, se o aluno ele vai em busca daquele tema, ele realmente tem uma vontade, né, de aprender em torno daquela questão. Mas uma coisa é clara, né, se você, por exemplo, convida alguém para ver um filme com você, geralmente ali com 10 minutos a pessoa já tem claro se ela realmente quer continuar vendo aquele filme ou não. Então vocês pensem aí, né? Uma grande produção de 1h30 de duração, com 10 minutos a pessoa já tem noção se ela quer continuar a ver o vídeo ou não. Isso é muito claro. Você está lá do lado de uma pessoa, você vê aquilo, tipo assim, começou o filme, a pessoa já começa a dormir. Quer dizer que realmente o vídeo não foi atrativo. Então esse é o nosso desafio, ou seja, o início do nosso vídeo, ele realmente, tipo assim, né? Ele tem que tentar passar para o nosso aluno que aquela vai ser uma experiência interessante para ele. Então nós temos que pensar, né, com relação a isso também. Então acho que é um desafio que nós temos a vencer aí, né? Porque eles já estão com isso, né? Se você for ver, né, a quantidade de, tipo assim, de visualizações de um vídeo, você vai ver, tem não sei quantas milhões de visualizações e tal num vídeo. Muitas das vezes as pessoas foram lá, apenas viram 10 segundos daquele vídeo e já entenderam que não ia, né, se interessar pelo restante e pararam ali a transmissão e aquilo vai lá contar como uma visualização. Então é importante nós termos claro tipo assim, né, que existe esse desafio aí, né, em torno dessa cultura que nós temos aí em torno do vídeo, né, principalmente esses vídeos que são divulgados na internet. Aí, pessoal, nós temos, né, alguns autores que eles fizeram uma obra, que é uma obra da editora Vozes, que trata da produção audiovisual, que eles falaram assim, né, deixaram bem claro o que é necessário para você fazer um vídeo, tá, ok? E o livro tem bem, né, essa ideia de tipo assim, né, como fazer vídeo e tal, uma coisa nesse sentido. Primeira coisa que fala lá é que você deve ter uma alfabetização visual e auditiva. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte: uma pessoa que produz bons vídeos também é um bom espectador, ou seja, é uma pessoa que ela vê várias peças audiovisuais e ela tem uma visão muito crítica sobre isso, ou seja, né, ela realmente consegue perceber nuances naquele filme. Eu vou pegar uma experiência recente que nós tivemos aí, que foi a novela feita pela Rede Globo lá, Velho Chico, tá, ok? Essa novela ela foi muito elogiada do ponto de vista da fotografia. E realmente quando você via as imagens da novela, você percebia o seguinte: era um ambiente nordestino, passava essa ideia de calor. Então as imagens elas tinham elas eram mais amareladas, justamente, ou mais avermelhadas, né? Justamente para passar essa ideia de que aquele ambiente ali, que aquelas situações aconteciam, né, numa região que faz muito calor. Se você comparar isso, né, com essa série de vídeos de vampiros que nós temos aí, né, aqueles vídeos lá, Amanhecer, Crepúsculo e tal, você vai perceber que os títulos também estão ligados à forma como a fotografia é apresentada, né? Você vai perceber assim, quando o namoro ainda está começando, tem ali uma questão mais azulada. Quando chega lá no casamento, né, lá no último filme, por exemplo, né, você já tem lá uma visão mais avermelhada. Então realmente você, né, isso tudo vai passando uma mensagem. Então é importante que você saiba disso, né, saiba perceber, né, a nuance de uma trilha sonora. Então realmente é importante você olhar com mais cuidado, né, sobre aqueles vídeos que você está assistindo. Outra coisa importante é que você deve ter uma boa dose de criatividade. Mas isso para quem já está na área de educação, né, isso já é tranquilo. Ou seja, né, se você não for criativo em educação, realmente você vai passar uma série de apuros aí, né, porque você tem que realmente o tempo todo estar se reinventando. Então é importante essa boa dose de criatividade. Só que eles também dizem no livro que é importante um domínio básico de alguns parâmetros técnicos da produção audiovisual. Então, pessoal, eu acho que é importante, né, você que quer produzir vídeos, você pensar em algumas pequenas técnicas que você pode aprender acessando canais do YouTube, por exemplo. Um que eu já aconselho para vocês é um canal que chama Audiovisuando. Esse canal realmente, tipo assim, né, além deles fazerem assim, teste com câmeras, esse tipo de coisa, eles também apresentam dicas
para produção audiovisual e principalmente de uma maneira bem dinâmica, né? Tipo assim, bem fácil de você entender, né, como que é feita uma produção audiovisual. Então você não precisa de saber nome de equipamentos, nome de enquadramentos, tamanho de lente, essas coisas, você não precisa de saber dessas coisas. Mas você precisa de saber o que você pode usar a seu favor numa produção de vídeos. Então é importante realmente, né, você pensar sobre isso, né, ter esse domínio básico sobre os parâmetros técnicos da produção audiovisual. Aí, pessoal, diante disso, né, o que o meu projeto de doutorado, né, ele vem trazer? A minha ideia é que deva existir uma formação básica voltada para professores. Agora a questão é, né, o que nós precisamos de ensinar para os professores com relação ao audiovisual? Então é sobre essas coisas que nós temos que pensar. A vantagem que nós temos é que o equipamento já está disponível, ou seja, né, todo mundo tem lá um celular com câmera que pode utilizar. Nós precisamos de realmente aprender a usar esse equipamento. Diante dessa experiência, aqui no IFES de Piúma, nós oferecemos para os alunos um curso, né, que o nome acabou ficando Curso de Produção de Vídeos para Aquicultura. Tá, ok? A aquicultura é um curso técnico que nós temos aqui no nosso campus. Ele tem o objetivo de ensinar então o cultivo de organismos aquáticos, tá, ok? Né? Peixes, camarões e tal, né? Então realmente, né, tem essa preocupação e nós pensamos então em oferecer um curso para os nossos alunos de como que eles poderiam fazer produção de vídeos voltados para essa área de atuação deles. Então, nesse curso, né, de que nós tratamos? Ou seja, então, basicamente, o que você deve procurar aprender para a produção dos seus vídeos? A primeira coisa que nós tratamos é de realmente o que seria uma roteirização. Então, além de apresentar como que é um roteiro profissional, mas tipo assim, né, como eu já disse para vocês, isso é algo tipo assim, né, que não é extremamente necessário se você não está ali trabalhando em vídeo amador, mas nós percebemos claramente o seguinte, que os alunos realmente eles tinham uma sede de aprender como organizar as ideias que eles querem expor nos vídeos no papel, para que justamente eles possam compartilhar essas ideias. Então, tipo assim, né, alguns grupos fizeram realmente lá, né, um roteiro bonitinho, com cabeçalho, tudo certinho, formatado inclusive da maneira profissional. Outros grupos escolheram fazer, né, pequenos quadradinhos e tal, e ali eles iam falando, nessa cena vamos fazer isso, nessa isso, aqui. Outras pessoas fizeram apenas um esquema, outros fizeram uma apresentação de PowerPoint para ajudar ali na exposição das ideias. Mas o que nós temos que ter claro é o seguinte, é importante pensar sobre a roteirização dos seus vídeos, ok? Então isso nós temos que ter claro. Seria aí um primeiro passo para a produção dos seus vídeos. Beleza. Você então já fez ali um roteiro do que você quer criar? É importante então você pensar sobre algumas coisas relacionadas à produção do vídeo. Aí entra uma questão mais técnica. A primeira oficina que os nossos alunos tiveram, por exemplo, foi uma oficina sobre iluminação. Nós convidamos um fotógrafo da cidade e ele foi apresentar para os alunos, né, um pouco sobre a questão da iluminação. Aí, pessoal, isso é importante porque, por exemplo, eu vejo muito claramente que as pessoas, às vezes, elas querem gravar um vídeo, assim, nós temos que ir para um lugar claro. Aí vai para, tipo assim, pega o sol do meio-dia e vai lá fazer uma filmagem. Aí fica todo mundo lá, né, com o olhinho fechado, ninguém consegue realmente expor claramente as ideias porque o sol está incomodando. Então é importante você pensar que você precisa de fazer uma boa iluminação realmente, mas que você pode utilizar regras para isso. E na internet você tem, né, uma fonte com vários vídeos, né, vários arquivos em PDF falando sobre técnicas de iluminação. Outra coisa importante que deve ser pensado é quais os tipos de enquadramento que eu tenho que eu posso utilizar, né, no meu vídeo. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, né? Digamos que você está fazendo um vídeo motivacional para os seus alunos, ok, né, querendo motivar eles a alguma prática, e num determinado momento você quer realmente falar de forma mais tocante aos seus alunos. Nesse momento, pessoal, é o momento em que realmente quem estiver filmando para você, essa pessoa deve aproximar a câmera do seu rosto e fazer ali um enquadramento, né, que nós chamamos de close-up. Ok? Isso vai dar uma ênfase na sua expressão facial. Você vai realmente, tipo assim, né, aproximar mais de quem está assistindo o seu vídeo.
Agora, digamos que você quer mostrar, por exemplo, a imensidão de uma construção. Obviamente que você não vai ficar, né, andando pelo ambiente e gravando, né, para mostrar assim, olha, eu vou andar tanto tempo, olha como é que é grande esse negócio. Não, você deve pegar, né, uma imagem de longe onde você consiga realmente perceber o todo daquela construção. Então essas coisas devem ser pensadas na produção do seu vídeo também, né? Você tem que ficar atento a essas coisas. Então isso é o que nós chamamos dos enquadramentos ou dos planos, ok? Que você vai encontrar também, né, farto material na internet sobre isso. Além disso, pessoal, existem os movimentos de câmera. Então vamos pensar o seguinte, né? Eu quero gravar, por exemplo, a fachada de um prédio grande, por exemplo. Eu posso usar, né, uma panorâmica, ok? Eu vou pegar a câmera, vou passando com a câmera, então isso é um movimento de câmera que nós chamamos de panorâmica. Agora, digamos que eu quero mostrar o quão grande em altura é um prédio. Eu posso fazer um movimento, né, descendo com a câmera, para que eu possa mostrar a grandiosidade disso. Então nós podemos dizer o seguinte: existe uma linguagem cinematográfica que pode ser usada, você tem que realmente conhecer. Agora, você precisa de saber realmente o nome de cada plano desse? Não, você não precisa de saber o nome de cada plano desse. Mas você deve saber como que você pode aplicar isso aos seus vídeos. Porque se deixar, você vai ficar lá, né, com uma câmera parada, e isso realmente não vai ser uma experiência tão interessante para o seu espectador lá. Ok? Então você tem que pensar também nisso. Outra coisa, pessoal, que é muito complicada na produção do vídeo é a questão do áudio. E se você vai captar o vídeo, né, através de um celular, então o risco do áudio, né, ficar ruim é muito grande. Então um cuidado que você tem que tomar é como captar esse áudio, né, da melhor maneira possível. Então, né, coisas básicas, né, você precisa de um ambiente que seja silencioso. Se você está num ambiente muito grande, pode ter muito eco, então, né, talvez vai ter ali uma distorção no seu áudio. Se você está usando o celular, talvez você pode usar um celular somente para gravar e o outro fica ali gravando o seu som. Você pode colocar ali, né, aquele microfonezinho que você utiliza mesmo lá, que vem com o fone, né, você esconde ele na sua blusa e utiliza aquele microfone para captar o seu áudio. Grava aquilo separado no celular. É lógico que depois você consegue juntar isso na edição, né, os programas de edição têm essa possibilidade. Então é importante você pensar também nessa questão do áudio. Outra coisa relacionada ao áudio é a questão do uso de músicas, né, pessoal? Existem muitas pessoas que produzem bons vídeos, vão lá, publicam no YouTube e depois de um tempo aquele vídeo é retirado. Por quê? Porque usou uma música que ele não tinha autorização para usar. O próprio YouTube tem uma biblioteca de áudio que você pode utilizar. Aqueles áudios ali são disponíveis, você pode usar à vontade em qualquer vídeo, não tem nenhum problema você usar aquilo. Então, aproveitar também dessas bibliotecas que estão aí disponíveis com relação à questão do áudio. Para apenas fazer a motivação dessa discussão, eu vou pedir, né, aos organizadores do evento que disponibilizem para vocês um artigo que eu produzi falando sobre essa temática que eu trabalhei aqui nesse vídeo. O objetivo realmente era apenas, né, trazer para você uma animação, né? Tipo assim, eu queria que você realmente pensasse que você deve fazer vídeos. É importante que você utilize, né? Você realmente vai estar aí, né, indo na esteira daquilo de melhor que nós temos aí, né, no campo educacional. Então, né, eu queria que você ficasse motivado realmente com isso. Né, toda vez que eu falo sobre isso com as pessoas, né, sempre vem aquela, tipo assim, frasezinha da música lá do Legião Urbana, né, vamos fazer um filme, né. Acho que é essa mensagem final que eu quero deixar para vocês, né, que você também se anime, que você também produza, né, vídeos didáticos aí na sua prática educacional. Um abraço.